Então, boa noite. Boa noite a quem já está aqui. Boa noite, Regina. Boa noite. Vamos aqui só esperar mais um pouco. Boa noite, Paula. Obrigado por terem aceito este convite. Portanto, esta nossa conversa sobre julgar e ser julgado. Esta coisa do julgamento. Boa noite, Joana. Boa noite, Paula. Sejam bem-vindas. Se entretanto quiserem colocar algum comentário, pergunta, questão. Eu achei interessante. É um pormenor entre tantas coisas que se falam nesta ótica do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional. É esta coisa do julgar, não é? Não devemos julgar. Depois pessoas também se proíbem elas próprias de julgar, elas censuram-se, nós pessoas censuramos por julgar. Eu não gosto de julgar, ou eu não julgo. Pronto, isto é uma expressão que eu ouço muito. Bom, só que hoje aqui gostava de passar esta perspectiva dupla, não é? De julgar e ser julgado. Ok? Boa noite. Boa noite, Raquel. Bem-vinda também. Eu não sei se vocês concordam, se têm ouvido muito esta coisa de eu não gosto muito de julgar, ou eu evito julgar, ou eu não julgo. Pronto. Esta do eu não julgo é assim uma expressão politicamente correta, mas me parece ser biologicamente complicada. Ok? Vamos começar por aí, por esta coisa do julgar. Porque é que falamos tanto disto do julgar, do julgar? Eu para divulgar hoje este vídeo em direto, aqui no Facebook, usei uma frase do Carl Gustav Jung que diz que pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas prefere julgar. Okay? É uma frase forte. Olá, Fernando, boa noite. É uma frase forte, é uma expressão forte, esta coisa do julgar. E nós fazemos isto não é só em relação aos outros, fazemos também em relação a nós próprios. É mais fácil apontarmos o dedo, é mais fácil acharmos que fomos estúpidos, que, enfim, às vezes até nos insultamos e pomos muito rapidamente uma etiqueta, não é? Um rótulo sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que eventualmente fizemos. Ou seja, há uma tendência para que cataloguemos, não é? Possamos pôr uma rápida etiqueta sobre aquilo que aconteceu. E já agora, porque é que isto acontece? Eu gosto de lembrar que estas coisas não acontecem por acaso, não é? Porque o nosso cérebro não é estúpido. Portanto, há aqui, digamos, um impulso biológico de catalogar, de interpretar, de avaliar aquilo que nos acontece. E se o nosso cérebro conseguir catalogar as coisas, como eu costumo dizer, a preto e branco, 0 e 1, sim, não, certo, errado, bom, mau, ficamos com a vida muito facilitada, não é? Portanto, o nosso cérebro, nessa parte mais primitiva, não é? Tenta empurrar-nos para catalogarmos as coisas a preto e branco, bom, mau, fazermos as tais generalizações que outro dia também aqui falava,
que as pessoas são boas, as pessoas são más, que os homens são isto, as mulheres são aquilo, pronto. Esse tipo de etiquetas. Portanto, em relação a este primeiro ponto da nossa conversa, e relembro que são 2 pontos, que é, primeiro é julgar, os julgamentos que nós fazemos, e outro tem a ver com sermos julgados. Bom, em relação a este primeiro ponto, dos julgamentos que nós fazemos, por muito que eu ouça algumas pessoas dizer, eu não julgo, eu não julgo. Isto é quase como alguém dizer assim, eu não respiro, não é? Eu não respiro, tá? Ou eu não transpiro, também. Esta coisa do julgar, interpretar, catalogar, é, digamos, é intrínseco da nossa biologia. Portanto, nós estamos constantemente a catalogar. Faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência, faz parte da nossa forma de nos adaptarmos às circunstâncias. Portanto, é inevitável que julguemos. E até vos digo mais, é inevitável que os nossos preconceitos não apareçam, não é? Quando nós estamos a avaliar uma determinada situação. Ok? Agora, uma coisa é nós, de facto, aceitarmos esta nossa característica orgânica de catalogar, de avaliar, de interpretar, de pôr lá a tal etiqueta 0 ou 1, bom ou mau, certo ou errado, e ficarmos presos a esse julgamento. Pronto. Isso é o que eventualmente muitas pessoas fazem. Pronto, o cérebro é um bocadinho preguiçoso nesse aspecto, porque quanto mais simplificada for a realidade, menos trabalho tem aqui no córtex. Portanto, e é muito interessante aquele princípio budista em que se defende que quando a humanidade se libertar desta dualidade 0-1, bom ou mau, certo e errado, no fundo ela liberta-se. Agora, é uma questão muito polémica, não é? Esta coisa de polarizar, de pôr as coisas certas e erradas, mas não há propriamente um só certo, não há propriamente um só errado, há mais ou menos, há assim, etc, etc. Mas o nosso cérebro tem uma tendência para interpretar de forma simplificada as coisas, e daí os tais julgamentos, que, lembro, têm uma intenção positiva. A intenção positiva é essa de simplificação da realidade. Tá? Quanto mais tivermos processados os estímulos à nossa volta como certos ou errados, bons ou ameaçadores, etc., pronto, mais facilmente a nossa mente processa essas circunstâncias externas. Está bem? Portanto, eu diria que é intrínseco da nossa biologia, é intrínseco do funcionamento do cérebro humano, esta coisa do catalogar, do interpretar, do avaliar. Portanto, eu diria que faz parte da nossa biologia o julgamento. Agora, uma coisa é nós ficarmos pelo julgamento, tá? Então, aquilo que eu muitas vezes proponho, seja em contexto de formação, de sessões que eu faço, etc., é que a estratégia mais inteligente é de aceitar que nós fazemos esse julgamento, que o nosso cérebro tende a fazer esse julgamento, mas que podemos transcender esse julgamento, ou seja, que podemos não ficar presos a esse julgamento, e desta forma criamos uma estratégia que nos permite estarmos sempre para além dos julgamentos. Ok? Isto parece um bocadinho estranho, mas eu já vou explicar melhor. Bom, e aproveito também para dar as boas noites à Dulce, à Sónia, à Karim, boa noite. Portanto, é muito importante a nível do nosso julgamento, julgamento dos outros, julgamento de nós próprios, julgamento daquilo que acontece, aceitar que julgamos. Primeiro ponto. E, aceitando que julgamos, conseguimos então gerir, colocando temporariamente esse julgamento de lado e, sempre que quisermos, sempre que o escolhermos fazer, irmos para além desse julgamento. E o que é que isto, dando-vos um exemplo. Imaginem que alguma coisa me acontece,
E eu rapidamente, pronto, aquela pessoa que tem um comportamento aparentemente errado para comigo, eu digo, ok, mas pessoa tão estúpida. Pronto, pensamento muito rápido. E logo a seguir, então, mas atenção, uma pessoa pode estar a ter um dia mau, se calhar pode estar aqui a haver um mal-entendido, se calhar a pessoa não queria dizer bem aquilo que eu entendi, etc, etc. Portanto, o que é que acontece aqui? São duas coisas que estão juntas uma à outra. É o julgamento imediato e logo a seguir vem um processamento que pondera várias possibilidades explicativas para aquilo que está a acontecer. E, portanto, nós podemos treinar a nossa mente assim, ok? E diria que funciona muito melhor do que estarmos nesta coisa de reprimir a nossa biologia, de negarmos, dizermos que não, isso é como se estamos a enganar a nós próprios. Eu não faço julgamentos. É mentira. Toda a gente faz julgamentos, estamos em constante processo de julgamento. Agora, uma coisa é optarmos por essa negação da nossa biologia, certo? Outra coisa é aceitarmos essa biologia, esse funcionamento intrínseco do nosso cérebro e irmos para além desse impulso. Portanto, volto a dizer, a estratégia que me parece ser mais inteligente, e tem sido essa que tenho vindo a propor, eu próprio também pratico, eu próprio também pratico essa forma de olhar para as coisas, é eu aceito os julgamentos que eu faço, eu aceito os julgamentos que a minha mente faz, que, enfim, o processamento rápido de informação que surge. Mas, sempre que eu quero, sempre que me faz sentido, eu ponho esse julgamento de lado e olho para a circunstância com uma consciência mais expandida. Ou seja, eu transcendo esse julgamento e coloco várias hipóteses explicativas sobre o que está a acontecer, incluindo até colocar-me no papel da outra pessoa, colocar-me do lado de lá, e quando eu faço isso, aparecem-me várias possibilidades que me ajudam a entender, enfim, aquilo que está a acontecer, ou pelo menos a ponderar outras possibilidades, ok? Portanto, eu diria que em relação a este primeiro assunto do julgarmos os outros, aconselho-vos, meus amigos, a experimentarem esta estratégia, que funciona melhor do que aquela estratégia de eu não julgo, eu não posso julgar, eu não devo julgar. Não funciona tão bem e muitas vezes quem segue este caminho de reprimir o julgamento tem grandes situações, grandes momentos de frustração porque está a negar a tal biologia que eu vos falava há pouco. Portanto, fazendo aqui um sumário deste primeiro ponto, que tem a ver com o julgar, aceitar que julgamos, para que possamos transcender esse julgamento rápido, não é? Esse julgamento biológico, como eu há pouco vos dizia. Está bem? Portanto, estratégia que vos aconselho a praticar e que se traduz numa espécie de conversa interna, que é permite-me julgar para que possa ir para além do julgamento. Permite-me julgar para que eu possa ir para além do julgamento. E quando eu faço isto, eu crio dentro de mim uma espécie de espaço, margem de manobra, que vai para além desse primeiro julgamento que eu faço. Está bem? Experimentem esta estratégia. Aceitar que julgamos. Aceitar, e até diria, dentro um bocadinho da mesma categoria, aceitar que julgamos, aceitar que temos preconceitos, aceitar que temos às vezes ideias feitas, etc. Aceitar, porque nós temos história cá dentro, não é? Temos cá as nossas histórias, às vezes temos as nossas feridas, portanto, temos o nosso património de experiências e é bom considerar essa sua existência, porque ela, para o bem e para o mal, condiciona a nossa forma de olhar para aquilo que está a acontecer agora. Está bem? Agora, esse nosso património leva-nos então a fazer os tais julgamentos, essas experiências do nosso passado levam-nos então a fazer esses julgamentos, leva-nos a ter esses preconceitos, leva-nos às vezes a ter algumas ideias pré-estabelecidas, mas vamos aceitá-las para
que possamos ir para além delas. Está bem? Isto parece um pouco contraditório, mas aproveito para lembrar, a propósito disto, que a nossa mente funciona assim, com alguns princípios paradoxais. Ou seja, aceito que julgo para ir para além do julgamento. Ok? E aproveito também aqui também para cumprimentar a Inês, a Beatriz e a Alexandra. Obrigado por terem vindo. E passando aqui para o segundo ponto. Sermos julgados. E parece estranho estar a falar disto, mas porque é que será interessante dissecarmos esta coisa do sermos julgados? Ninguém gosta de ser julgado, não é? Pensarão alguns. Isto é assim, algumas pessoas sentem-se mais incomodadas por ser julgadas do que outras. E então porquê? Bom, se eu sinto que alguém me está a catalogar e me está a catalogar, ou está-me a pôr uma etiqueta, este gajo é um idiota, ou este gajo é não sei quê, etc. Pronto. E eu penso, este tipo está-me a julgar, ou este tipo, ou enfim, põe-me uma etiqueta. E quando eu percebo que a pessoa me põe a etiqueta, enfim, ok, este tipo está-me a julgar, esta pessoa está-me a catalogar, ele está-me a julgar. Pronto. Porquê é que isto me incomoda tanto? Pergunta estranha, não é? Porquê é que me incomoda tanto que alguém me julgue? Mas ninguém gosta de ser julgado. Vamos dissecar o óbvio, isto é muito interessante. Ok? Porquê é que nós não gostamos... Porquê é que há pessoas que se ficam tão incomodadas por se sentirem julgadas? Isto é muito interessante a observar, não é? Observamos a nós próprios e observar os outros. Porquê é que há tanta gente, tantas pessoas que se sentem tão incomodadas por se sentirem julgadas? Bom, eu lançava aqui esta ideia, okay, que eu tenho vindo mais ou menos a confirmar empiricamente. Quer dizer, quando eu por exemplo, falando aqui deste exemplo que vos estava a dar, alguém me diz assim, este tipo não é honesto, por exemplo, ou não é uma pessoa íntegra, está-me a julgar. Pronto. Se eu não tiver de consciência tranquila, se eu não estiver em paz com a minha moral, com os meus princípios e valores, aquilo é capaz de me fazer doer mais. Se eu não estiver muito seguro dessa minha tal honestidade, o julgamento que aquela pessoa faz de mim eventualmente perturba mais. Ok? Eu lembro a propósito disto um princípio da filosofia estoica e que também depois foi aplicada à psicoterapia cognitiva comportamental, que é um princípio um bocadinho estranho, mas é importante lembrar, é que ninguém é capaz de nos perturbar diretamente, nem com aquilo que nos dizem, nem com aquilo que nos fazem. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há sempre um pensamento nosso. Portanto, se alguém me diz assim, Mário Rui, você é um tipo desonesto, você é um tipo que não é verdadeiro. Pronto, põe-me essa etiqueta. O incómodo que eventualmente surge em mim deste julgamento tem a ver com o que eu penso do que a pessoa diz. Ok? Portanto, não é uma coisa direta. Não há um impacto direto entre essa avaliação ou julgamento que a pessoa faz de mim e o meu incómodo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu estou em paz comigo, se eu estou de consciência tranquila com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, com a minha forma de estar, etc., a pessoa pode dizer o que ela quiser. Pode dizer que eu sou um mentiroso, pode dizer que eu sou desonesto, pode dizer que eu sou um vigarista. A pessoa pode dizer o que ela quiser. Porque eu estou em paz comigo. Porque eu tenho esse assunto, diria uma expressão um bocadinho forte, ele está blindado em mim. E, portanto, o julgamento que essa pessoa faz de mim não me atinge. Agora, se eu não estiver totalmente alinhado com essa ideia ou essa impressão que eu faço de mim, então aí eu poderei sentir-me incomodado. Está bem? Isto pode parecer um pouco estranho, mas tudo isto, se esta forma de olhar para as coisas vos faz sentido, tudo isto depois se transforma numa amálgama em que no vosso dia-a-dia vai funcionando como uma espécie de filtro.
Eu gosto muitas vezes de lembrar aquela velha história do, do velho mestre de artes marciais chinês que vivia numa aldeia lá no meio da China, e ele era um guerreiro, um professor, um mestre famoso. E de vez em quando esse mestre era desafiado por jovens guerreiros que apareciam na aldeia para o desafiar. Eu já te respondo, António, está bem? Esse mestre era desafiado por jovens guerreiros que apareciam na aldeia. E, mais uma vez, um dia nessa aldeia apareceu mais um jovem guerreiro que o encontrou no meio lá da praça da aldeia e começou a provocá-lo, a tentar humilhá-lo, a insultá-lo, e esse mestre manteve-se impávido, impassível. E tanto insistiu esse jovem guerreiro que queria provocá-lo, porque se conseguisse provocá-lo e combater esse mestre ficaria famoso, não é? E tanto insistiu e tão impassível se manteve o mestre que às tantas esse jovem guerreiro que o andava a provocar lá desistiu e foi-se embora. E quando esse guerreiro se foi embora, os discípulos desse mestre vieram ter com ele e disseram: mestre, então, mas você ignorou a provocação daquele guerreiro, porque é que não atacou, porque é que não se defendeu? E eu disse assim. E o mestre disse uma coisa muito simples, assim: mas quando alguém vem ter convosco e vos quer oferecer uma coisa que vocês não querem aceitar, com quem é que fica essa coisa? Portanto, aquele guerreiro veio ter comigo e tentou oferecer-me a sua ira, a sua raiva, a sua zanga. E eu não aceitei. E quem ele levou foi ele. Portanto, esta pequena história para vos lembrar, para nos lembrar que tem muito a ver com aquilo que nós aceitamos. Quando alguém nos julga, quando alguém nos aponta o dedo, quando alguém nos acusa e nós não estamos blindados, atenção, que é como se, lá está, aquilo entra em nós, mexe connosco. Porque há uma parte que eventualmente não estando totalmente alinhada com esta consciência que temos de nós, duvida e deixa entrar aquele insulto. Se nós estamos em paz connosco, qualquer julgamento que possam fazer, qualquer acusação, não entra. Portanto, resumindo, as outras pessoas, se quiserem, têm direito a julgar-me. As outras pessoas têm direito a fazer os seus julgamentos. Pronto, ok, se quiserem, como tal, reconheçamos o direito à estupidez, ok? E, portanto, reconhecendo de forma geral o direito à estupidez humana, portanto, eu também reconheço o direito a que os outros façam os seus julgamentos. Agora, se eu estou em paz comigo, esse julgamento do outro entra aqui numa espécie de armadura. Está bem? Olhando aqui para uma dúvida que a Antónia colocou. Este incómodo no julgamento não poderá vir de podermos achar que é apenas uma injustiça? Pronto, é uma boa pergunta. Mas eu posso achar que é uma injustiça e não ficar perturbado com isso. Estranho, não é? Agora, eu ficarei mais perturbado com isso se eu lidar mal com as situações de injustiça. Lá está outra vez com aquela conversa do robô. Não. Porque, mas toda a gente lida mal com situações. Não. Há pessoas que conseguem ficar indiferentes quando alguém as tenta tratar de forma injusta. Agora, muitos de nós não conseguem ficar indiferentes quando são tratados de forma injusta. Portanto, eu diria aqui, Antónia, mais uma vez, que esse tipo de situação pode estar a tocar numa ferida, tal ferida emocional que eu falava outro dia e que tantas vezes falo. Se esta reação do outro, nomeadamente o julgamento, e nós achamos que é injusto, e nós temos aqui uma ferida que tem a ver com a injustiça, é claro que eu, em vez de responder emocionalmente à coisa, não dando tanta importância, eu reajo, não é? Eu fico perturbado. Portanto, eu diria que aí tem muito a ver com a tal ferida da injustiça. Deixem-me aqui ver,
que há aqui outros amigos a colocarem perguntas. E quando nos julgam pela positiva, diz aqui o Chronique, este tipo é bastante honesto, por exemplo, aí aceitamos sem problema. Será que na raiz de todos os julgamentos que nos fazem não estará sempre a mesma crença de agradarmos a todos para ter a aceitação de todos? Olha, Chronique, ou Marco, és o Marco, agora já percebi. Marco, olha que esta aceitação do julgamento pela positiva, nós também aceitarmos assim, sem observarmos com atenção, eu diria que é bom pensarmos nisso, porque às vezes também recebemos elogios que se calhar não vêm com a melhor intenção, ou se calhar até vêm elogiar coisas que nós não fizemos assim tão bem. Portanto, eu diria que vale a pena nós observarmos com atenção, está bem? E antes de aceitarmos assim tão rapidamente, tanto os comentários, as críticas mais pela negativa, como os comentários pela positiva, acho que vale a pena observar com atenção. Pois aqui a Paula está a referir, Mário, estamos a falar de etiquetas negativas. No entanto, há etiquetas positivas que causam ansiedade. Pronto. Tudo tem a ver com botões que nós possamos ter. Por exemplo, há quem lide mal com elogios. Há quem lide mal com expressões de admiração. Pronto, há histórias. Só para vos dar 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, quem é que pode lidar mal com um julgamento positivo? Uma pessoa que acha que nunca faz as coisas bem. Quando faz as coisas bem, acha que fez aquilo que era aquilo que devia ter feito. Portanto, há pessoas que têm uma grande dificuldade em reconhecerem a qualidade do seu trabalho. Pronto, são muito exigentes para com elas próprias e estão numa permanente cobrança / exigência. Ou, por exemplo, estou-me a lembrar de outro caso, alguém que no passado também foi, digamos, elogiado ou reconhecido e, eventualmente, se calhar esse reconhecimento ou elogio tinha algo de malicioso por trás e, portanto, nós ficamos assim um bocadinho de pé atrás quando esses elogios vêm. Mas vale a pena nós estarmos atentos a isso. Muitas vezes achamos nós que não merecemos os tais elogios positivos, o tal julgamento pela positiva. Estejamos atentos. Mais a Beatriz, as conversas entre familiares que nos abrem feridas, que julgamos estarem fechadas e voltam a incomodar. Bem, estas é porque provavelmente as feridas, Beatriz, provavelmente essa ferida não estará assim tão bem fechada, ok? E esta coisa do fecharmos as feridas, isto é um trabalho que demora algum tempo. Nós um dia começamos a fazer essa limpeza interna, não é? Esta cura interna, e conseguimos numa fase inicial, connosco ou com a ajuda de alguém, começar a estabilizar muitos desses assuntos. Mas essas feridas têm muitas ramificações, têm muitas pontas soltas, está bem? Portanto, eu aconselho se calhar a Beatriz a ver um vídeo um live que eu fiz aqui há 2 ou 3 dias, que tem a ver com porque é que nós não conseguimos ficar indiferentes a algumas coisas que nos acontecem. Portanto, atenção, que esta coisa de fecharmos as feridas é um processo que requer alguma paciência e atenção, porque algumas dessas feridas têm ramificações, ok? Algumas dessas histórias dentro da família têm também pontos específicos, há memórias, há assuntos e situações que às vezes fazem carregar aqui num botão, está bem? Estejamos atentos. Mais, está aqui, quando a injustiça é feita no trabalho ou noutro contexto, no qual pode afetar ou prejudicar a pessoa. Bom, é assim, as injustiças, tanto quanto possível, acho que é importante olhar para este mundo em que nós estamos como um mundo que não é perfeito e onde há muita, há muita falta de princípios, há muita falta de valores, há pessoas que têm comportamentos menos corretos, os méritos não são reconhecidos, etc, etc, etc. Portanto, há muita toxicidade, há muito lixo. E nós somos confrontados muitas vezes com esse lixo. E às vezes lá está.
São coisas que nos tocam bem fundo. Quando nós somos confrontados com situações dessas, bom, temos que também avaliar em função do contexto em que estamos. Se eu estou, por exemplo, num trabalho e eu estou a precisar desse trabalho para viver, porque tenho contas para pagar, eu tenho que fazer aqui digamos, um reforço interno que me permita tolerar temporariamente aquela situação. Mas isto tem que ser uma coisa muito bem conversada comigo. Seja, portanto, isto em contexto de trabalho, seja em contexto de formação académica, seja em contexto de família. Quando nós estamos ali perante uma situação que fere a nossa dignidade, que fere os nossos princípios, que fere o nosso bom senso, atenção, se nós não conseguimos defender os nossos pontos de vista, porque, lá está, a posição em que aí nos colocamos não nos permite e, portanto, pode-nos pôr em risco o nosso trabalho, pode-nos pôr em risco o nosso trabalho académico, pode-nos pôr em risco a relação com os familiares, etc. Pronto. Nós aí, assim, se calhar, é uma coisa que eu aconselho as pessoas a não fazer, mas que temporariamente engolir um sapo ao outro, só se for por uma boa razão, muito boa razão. Mas a nossa dignidade, o respeito por nós próprios, são partes muito importantes desta nossa experiência humana. Se eu não consigo repor essa justiça, portanto, no tratamento que me é feito, tenho que ver com atenção se me posso manter nessa situação. Se eu puder reclamar, se eu puder defender, se eu puder ser assertivo, que assim o faça. Agora, são situações que têm que ser vistas caso a caso, Inês, está bem? E infelizmente, há situações em que nós não vamos poder fazer nada. Isto parece um bocadinho, digamos, violento estar-vos a dizer isto, mas por um objetivo maior, se calhar temporariamente, temos que tolerar uma situação destas. Se, por exemplo, se eu quero acabar um curso e tenho entre mim e o final do meu curso o ter que aturar um professor que é idiota, portanto, desculpem lá ser tão direto, tem um comportamento completamente incorreto, desrespeitador, mas eu sei, pronto, ok, que eu estou prestes a terminar o curso e, eventualmente, conversando comigo, negociando comigo, poderei, talvez, tolerar uma situação dessas, mas, atenção, a nossa dignidade é algo que nós devemos respeitar muito, está bem? E cuidado com os sapos que nós engolimos, tá? Portanto, voltando aqui ao assunto, é verdade, as pessoas podem nos julgar, agora, não temos necessariamente que ficar incomodados com esse julgamento. Podem ser injustas? Podem. Agora, das duas uma, se o nosso trabalho depende disso e temos espaço para ser assertivos e de nos defendermos, se for necessário, que o façamos. Se não, ok, é a opinião de alguém, ok. E às vezes poderão alguns perguntar assim, mas se essa pessoa faz um julgamento negativo de mim e depois vai falar disso a outras pessoas, quando na verdade está a passar uma opinião tóxica, não é? Errada, negativa de mim. O que é que eu faço? Bom, como dizia Freud, naquela famosa frase, pelo menos que lhe atribuem a autoria, que é: o que Pedro diz de Paulo, diz mais de Pedro do que de Paulo. Está bem? Portanto, acreditem que a verdade virá ao de cima, e se essa pessoa que diz mal de vós vai passando essa mensagem, respirem fundo, a verdade normalmente vem ao de cima, está bem? Por isso, fazendo aqui um sumário desta nossa conversa, para não prolongarmos muito mais, julgamento aos outros, sim, fazemos. Agora, há que ter atenção para que não fiquemos presos nesses julgamentos que fazemos, está bem? Aceitar que fazemos esses julgamentos para podermos transcender esse impulso orgânico.
Segundo ponto, podemos ser julgados? Podemos. E às vezes até de forma injusta. Sim. Tem que nos incomodar? Não. Depende da forma como vocês têm as coisas arrumadas dentro de vós. Portanto, em relação a este segundo ponto, pensem nesta ideia do blindar. Blindar. Blindar essa opinião positiva que têm sobre vós. Está bem? Podem não ser pessoas perfeitas, podem não ser os suprassumos da vossa profissão ou enfim, daquilo que vocês quiserem, mas tentando fazer o melhor que podem, sabem, e tentando também fazê-lo de acordo com a verdade e com a integridade, enfim, serão blindados ou ficarão blindados a esses julgamentos externos. Diz aqui a Sónia, como se transcende esse julgamento? Lembram? Primeiro ponto, aceitar que o fazemos. Se a Sónia diz, ou sente, eu estou a julgar esta pessoa, eu estou a julgar esta pessoa, eu estou a julgar esta pessoa. Ok. Primeiro ponto, sim, estou a julgar esta pessoa. Sim, estou a achar que ele é mentiroso. Sim, estou a achar que ele é um aldrabão. Sim, aceite esse julgamento. E, a seguir, o que é que poderá estar por trás desse comportamento? Portanto, foi isso que eu referi no princípio, Sónia. Está bem? Aceitar que fazemos esse julgamento, e isso vai nos dar espaço interno para podermos observar para além dessa ideia que nos aparece sobre essa pessoa. Está bem? E pronto, meus amigos, olhem, em relação a estes dois assuntos, julgar os outros e sermos julgados, penso que vos passei o essencial. Está bem? E, de qualquer forma, fica aqui em aberta a nossa caixa de comentários, ou, para quem quiser enviar alguma mensagem privada, estejam à vontade. Está bem? Tudo bom, ou melhor ainda, bom feriado, luz, paz, amor no coração. Obrigado por estes minutos que me deram. Sou-vos muito grato. É uma honra para mim. E fiquem bem, ou melhor ainda. Luz, paz, amor no coração, calma, esperança, coragem. Grato, grato, grato. Tudo bom.